Oi, gente, tudo bem? Professora Daniela Costa, de língua portuguesa, contextos e estratégias de ensino e aprendizagem. Chegamos ao nosso último encontro, a última aula do último módulo dessa disciplina nessa edição, né? A gente está conversando, como vocês devem estar lembrados, sobre mãos na massa, isso é, como é uma disciplina à distância, nós não vamos conseguir fazer oficinas, né, para pensar em elaboração de materiais. Mas tivemos uma pegada sobre algumas questões que podem ser trabalhadas em sala de aula, na unidade 1, e agora na unidade 2 a gente vai ver um conceito muito importante, que é o conceito de sequência didática. Se a gente considerar o caminhar da nossa disciplina, o que a gente vai ver que aprendeu? No módulo 1, a gente viu uma historicidade e criticidade do ensino de língua portuguesa. Na unidade 2, a gente viu texto como unidade de ensino, isso é, como se trabalhar de fato o texto para que a gente consiga formar cidadãos críticos, reflexivos e fluentes nas várias modalidades da língua portuguesa, de modo que eles consigam, de fato, ler e interpretar. Aí, no módulo 3, a gente estudou leitura e escritoralidade, isso é, como trabalhar essas questões no ensino de língua. No módulo 4, a gente já veio pensando especificamente no ensino para a infância, né? E no módulo 5, onde culminam todas essas discussões, isso é, como é que a gente pode aplicar na prática? Sugiro que vocês salvem essas aulas, para toda vez que vocês precisarem, vocês terem acesso a isso, porque acaba que é uma informação muito importante. No caso da sequência didática, é um conceito com que a gente vai trabalhar, que vamos ver primeiro a historicidade, né? Por quê? Como é que esse conceito se tornou tão importante no ensino de língua portuguesa? Porque, segundo Silva e Marcuski, durante muito tempo no Brasil, o modelo de ensino de língua portuguesa valorizado se baseava no que Pasquier e Dols chamam de aprendizagem aditiva. Na verdade, os autores falam assim durante muito tempo, mas quando a gente continua lendo esse trecho do texto de Silva e Marcuski, a gente vê que muita coisa continua da mesma forma. Por quê? Pensa na alfabetização tradicional, igual os autores mencionam aqui. Se aprendia primeiro a juntar as letras em sílabas, depois as sílabas para formar palavras, depois as palavras para fazer frases. E só quando se aprendiam as frases a gente poderia pensar em montar textos. Nesse sentido, a produção do texto só era proposta a grupos que já estavam com a escrita no nível alfabético. Então, a gente não tinha esse ensino de textos ainda nos primeiros anos da alfabetização. Só que se a gente parar para pensar, o que isso reflete? Ou no que isso se baseia? Se a gente pensar que a gente aprende primeiro a juntar letras, depois palavras para formar frases, depois frases para formar textos, é assim que a gente entra em contato com a língua portuguesa, com as línguas em geral? Não. A gente começa o quê? Tendo acesso a textos. E quando eu falo em texto, a gente já deve lembrar disso que a gente viu lá no módulo 2. Eu não estou falando só de textos escritos, complexos. Toda mensagem que tenha, a gente viu, né, os critérios de textualidade, toda mensagem que tenha sentido, que faça sentido, que comunique uma ideia, que estabeleça a comunicação, é um texto. Então, se a gente pensar lá, bebê na barriga, não é? Então, a gente está acariciando a barriga e está falando com a criança, né? As crianças pequenininhas, a gente está ensinando, falando, né? Produzindo textos com elas. Então, não é assim que a gente tem acesso aos textos, né? E aí, o que a gente pode pensar? Como é elaborar um texto? Vocês já pensaram sobre isso? Se eu falasse assim, vamos escrever um texto agora. No que a gente ia pensar primeiro? Sobre o que é o texto, professora? Para que é o texto, não é? Então, sobre o que é? Por que sobre o que é? Vamos pensar que a gente vai escrever sobre o racismo, né? Pensando no tema como este, o que vocês vão começar a pensar? O que vocês vão falar sobre o racismo? Aí vocês vão perguntar, professora, mas qual que é o gênero, né? Aí vão pensar num texto dissertativo argumentativo, uma redação para vestibular, né?
Então, você tem que ter argumentos. Então, o que você vai pensar? Nos prós e contras em relação à sua tese, isso é, ao que você defende. Sobre o que parte? Porque você não vai falar sobre racismo completo, você vai falar sobre algum aspecto do racismo num texto, sei lá, de 30 linhas, né? Então, você vai organizando os argumentos, os prós, os contras. Aí você vai elaborando o quê? O seu universo lexical, isso é, que palavras você vai utilizar. Concorda comigo? Que se, por exemplo, você vai falar sobre racismo, você vai pegar aí uma gama de palavras. Se você vai falar sobre mudanças climáticas, você vai falar sobre outros universos semânticos, né? Sobre outra caixinha de palavras você vai pegar, que não a caixinha que você vai falar sobre racismo. Aí você vai organizar isso, aí você vai organizar em parágrafos, em frases, vai olhar coesão, coerência. Depois você vai fazer uma revisão, espera-se, né? Será que eu escrevi certo? Será que eu separei certo? Será que eu acentuei certo em relação à norma padrão? Então, por isso é que muitas vezes a gente acaba comparando a produção de texto, a gente fazer um bolo. Se você pensar, a própria palavra texto, ela vem de tecer. Então, hoje em dia a gente não tem muito acesso a tecelãs, mas se vocês procurarem aí alguns vídeos na internet, vocês vão ver que pegam as linhas, né? Aí tem o tear, né? Põe as linhas assim, aí o tear vai fazendo, né? Juntando, juntando, juntando para fazer o tecido. E o texto é isso, você vai juntando ideias, você vai juntando palavras, e por isso que você pensa que é a mesma coisa que fazer um bolo. Por quê? Quem aí cozinha? A gente, para fazer o bolo, o que a gente olha? Vamos olhar na despensa se tem tudo do que a gente precisa? Aí vamos ler o quê? Quantidade, modo de preparo, né? Quanto tempo que fica no forno. E você não vai fazendo por etapas? Dependendo da receita que você vai fazer, você tem que bater o ovo com açúcar primeiro, não é? Você colocar tudo junto, de repente não dá certo. O texto é mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque a gente precisa pensar no texto como um processo. Não alguma coisa que eu mando o aluno sentar e fazer e em 5 minutos está pronto. É um processo que leva em conta todas essas etapas de que a gente falou, né? Então, nesse sentido, passa a ser bastante produtiva a noção de sequência didática. Da onde que surgiu essa noção de sequência didática? Ela, na verdade, orientou, né, os documentos que a gente estudou também, BNCC, PCNs, por quê? Porque tem a ver com a unidade de ensino texto. Ela nasceu na Escola de Genebra. Então, lá na Europa, né, a gente começou a discutir a respeito de texto. Por quê? Porque as pessoas estavam vendo que lá também o ensino não estava acontecendo da maneira que se queria, a partir da forma como se estava empreendendo o modelo de ensino e aprendizagem, né? Então, alguns estudiosos da linguística textual, na Escola de Genebra, né, que é esse centro de estudos, começaram a pensar nessa sequência didática. E isso acabou, né, reverberando no Brasil, nos estudiosos também de linguística textual, e chegou até o Ministério da Educação e Cultura. Por quê? Porque a gente não viu nas aulas anteriores que os documentos oficiais, para serem elaborados, eles trazem iniciativa privada, ONGs, né, especialistas de várias áreas para discutir, né? E dentre esses especialistas estavam alguns da linguística textual que tinham como base, né, os estudos da Escola de Genebra. Então, o que há de novo nessa concepção? Segundo Silvio Marcuski, com o enfoque nos gêneros textuais, é que não basta apenas inserir o texto nas aulas de língua portuguesa, como muitas vezes se observaram em diversas abordagens de uso do texto no ensino de língua materna, com ênfase na estrutura e desvinculando do contexto de uso, sem refletir sobre as condições de produção. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de trabalhar com texto, a gente diz parte do texto, mas a gente não viu já que o texto tem várias etapas, tem vários processos, tem muita coisa dentro dele, muitos ingredientes, como de um bolo? O
que a gente via? Quando a ideia de trabalhar com texto começou a ser fomentada, começou a ser incentivada, via-se o quê? Traz-se um texto para a sala de aula. Só que, vamos ler o texto lá de Cecília Meirelles, né? Aí, só que, no lugar de a gente trabalhar, o que fazia desse texto um texto? Quais são as condições de produção, né? O que ele traz de sentidos? Não. Circule os verbos do texto. Ou localize as preposições, né? O que é isso? Isso é ênfase na estrutura, desvinculando do contexto de uso. Olha que diferente se a gente pensar em qual é o tempo verbal desse texto. Sei lá, presente. O que isso importa para a construção de sentidos? E se trocasse pelo passado, continuaria o mesmo sentido? E se trocasse pelo futuro, continuaria o mesmo sentido? Aí você, por exemplo, consegue trabalhar com o verbo pensando nos contextos de sentido, né? Quando a gente trabalha com a primeira infância, quando a gente está trabalhando com a alfabetização, nós vimos na edição, na unidade passada, você vai trabalhar com rima, você vai trabalhar com aliteração. Mas será que é só para a gente ver como é que o finalzinho das palavras se encontram? Ou se isso ajuda a produzir sentido? Lembra lá do trem que a gente leu, não é? Não fazia o sentido, não parecia um trem da forma como você lesse? Isso é, a estrutura dos textos também diz respeito aos seus sentidos, né? Então, nesse sentido, é que é importante a gente pensar no texto em sua plenitude. Não apenas trazer um texto e desvinculá-lo do seu contexto, começar, sabe, assim, a retalhá-lo, como a gente falou, por exemplo, com o uso da literatura, né? Retalha porque não é capaz de estudar. Né? É nisso que a gente precisa pensar. Então, considerando isso, é para a gente pensar sobre essas condições de produção também. O que são condições de produção? Quando esse texto foi escrito? Por quem que ele foi escrito? Quais são as intenções dele? Vocês imaginam, por exemplo, o tanto de fake news que a gente tem, né? Elas têm um motivo, elas têm um porquê. Elas têm até uma forma de aparecerem, né? Vem alguém com uma cara séria, usa palavras mais elaboradas, né? Tem um tom de voz assertivo. Para quê? Para soar como verdade, né? Então, isso tudo a gente precisa considerar para entender os sentidos do texto e aí, de fato, começar a estudar como isso se organiza em termos textuais, né? Então, segundo, na verdade, Dawes, Noverraz e Cheneuly, que são os autores desse conceito de sequência didática, que são, né, aludidos por Silvio Marcuski, você pode entender a sequência didática como um conjunto de atividades organizadas de maneira sistemática e gradual, a partir de um trabalho com a produção textual de um gênero oral ou escrito. Então, você pega o texto, né, como unidade de ensino, e organiza atividades sistemáticas e graduais. Isso é, das mais simples para as mais complexas, a depender, né, do nível com que você está trabalhando. E essa produção textual, esse texto que você pode pegar, ele pode ser um texto escrito ou um texto oral. É importante a gente pensar, lembra lá, quando a gente estava falando no módulo 3 sobre leitura, escrita e oralidade, que de vez em quando a gente não estuda muita oralidade, não ensina muita oralidade? Isso é importante para a gente considerar também. E qual que é a intenção, né, da sequência didática? Essas atividades, elas servem, portanto, para dar acesso a alunos a práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis sem a interferência da escola. O que isso quer dizer? Quando a gente trabalha com um texto dessa forma mais complexa, com essas várias atividades, a gente começa a oferecer aos alunos linguagens novas e dificilmente domináveis sem interferência da escola. Por quê? Porque a gente vai dar acesso a gêneros que ele não conhece, a gêneros que ele não domina. Então, quando a gente pensa nesses gêneros textuais, lembra lá que a gente falou antes? O que são gêneros textuais? São textos elaborados que estão muito relacionados às práticas sociais. O que isso quer dizer?
a depender, né, da cultura daquela sociedade, do desenvolvimento daquela sociedade, ela cria novos gêneros que vão circular relacionados a essas práticas, né, sociais. É só a gente pensar, por exemplo, nas notas de áudio que a gente tem feito pelo WhatsApp, né? É um gênero diferente, vocês já pararam para pensar? Não é um telefonema, porque não é simultâneo. Às vezes até eu mando o áudio para você, você manda o áudio para mim, mas mesmo assim não é simultâneo, né? Porque não é uma conversa como a de telefone. Então, olha só que interessante a gente pensar que a depender, né, do desenvolvimento da sociedade, a gente começa a desenvolver novos gêneros. E aí, não é que a gente na escola vai ensinar todos os gêneros, isso é impossível, a gente não conhece. A gente conhece, talvez, muitos gêneros relacionados às nossas práticas sociais. Por exemplo, eu, você, a gente transita em vários universos, em vários espaços. Por exemplo, se pensarmos de que a gente está acompanhando um paciente, né, no hospital. A gente vai pegar aquele prontuário, será que a gente vai ler e vai entender tudo, né? Por quê? Talvez porque o gênero prontuário médico não faz muito parte das nossas práticas e por isso a gente não sabe muito ler. O que a gente pensa, né, sobre que texto levar para a sala de aula? A gente estava falando, né, que sobre apostilas, livros didáticos a gente já tem. Então, como você não vai trabalhar com todos os gêneros textuais, a indicação é o quê? É pensar num gênero palatável para aquela faixa etária, transitando entre aqueles que eles precisam dominar e aqueles, de repente, é que nunca terão acesso também, se não for pela escola. Olha que interessante. Dificilmente domináveis sem a interferência da escola. Então, se a gente parar para pensar, literatura, a gente falou sobre literatura, né? A gente tem textos literários de vários estilos, de várias nuances. Ah, não, os meninos não têm condição de ler literatura. Tem, sim. Cuidado também para a gente não nivelar por baixo, né? Porque também os leitores que a gente forma dizem muito sobre os leitores que somos. Então, eu não gosto, não leio isso, como é que eu vou dar para o menino ler, né? Então, a gente precisa pensar sobre essas questões também no que toca aos gêneros textuais, no que toca à sequência didática, né? Então, se vocês virem aí, a gente tem um esqueminha que foi elaborado por Dawes, Verhaes e Chenelly, que foi, né, retomado por Silvio Marcuski, que o que você tem na sequência didática é bem assim. Apresentação da situação, produção inicial, os módulos, que aí vai depender do que você pretende, né? E a produção final. Essa é a sequência didática, a organização das atividades que devem circundar, né? Devem participar no que tange ao trabalho de textos em sala de aula, né? Então vamos pensar na apresentação da situação. Vamos pensar que vocês vão trabalhar com o patinho feio, né? Não sei, vão trabalhar com o patinho feio. Qual que é a apresentação da situação? Pensa no próprio patinho feio. Do que será que o texto fala? Quem será que é o personagem principal? O que se espera do texto? Isso tudo pode ser a produção inicial, inclusive, né? Escreva um texto sobre o patinho feio, ou que hipóteses de leitura a gente tem a partir do título. Isso tudo é apresentação e é produção inicial. Por quê? Porque essa produção inicial não precisa ser só texto escrito, dependendo até da idade com que vocês estiverem trabalhando, nem há texto escrito ainda. Mas essa elaboração de texto, essa concatenação, essa organização de ideias já deve acontecer. Então, produção inicial, quais as hipóteses? Aí tá, vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto, o que ele diz, quais são as informações mais importantes, quem são os personagens, né? Como se desenrola, onde se desenrola, por quê? Porque aí eles já têm acesso ao texto, você já está lendo o texto para eles, né? E a produção final? O que vocês acharam desse texto, né? O que ele ensina? Ele ensina alguma coisa? Ele tem alguma moral? Você consegue
associar a essa história a algum acontecimento no seu dia a dia, alguma situação a que você já tenha presenciado? Aí olha que interessante a gente pensar sobre isso. Você trabalhou o texto por completo, né? Pensando nas condições de produção, quem escreveu, quando escreveu, porque escolheu o título. Aí a produção inicial, isso é, levando os alunos a pensarem sobre o texto, ainda sem antes de conhecê-lo, né? Aí trabalhando, por quê? Esses módulos eu falei para vocês no que tange a leitura, ao trabalho da leitura pela sequência didática, né? Quem são os personagens principais, qual é a mensagem do texto, né? E tudo. Mas, dependendo da idade com que vocês estiverem trabalhando, vocês já podem trabalhar, por exemplo, com os adjetivos, né? Quais são as palavras que são usadas para caracterizar? Quais têm um sentido bom? Quais têm um sentido nem tão bom assim? Não é? E se a gente trocasse os adjetivos, mudaria? Olha só que interessante, a gente trabalha com uma classe gramatical, a classe de adjetivos, mas trabalha com essa classe também em relação aos sentidos que ela produz ao ser utilizada no texto. E aí, na verdade, é isso que deve nortear o ensino de língua portuguesa. A gente sempre pensar nos usos, nas funções. Porque o que a gente tem muito hoje? Se eu perguntar para vocês, né? O que é adjetivo? É, né, a palavra que qualifica os seres. É o que a gente aprendeu. Mas será que a gente sabe reconhecer os adjetivos no texto? Será que a gente sabe ver como é que os adjetivos de fato funcionam, como que produzem sentidos? Quando eu digo, por exemplo, grande, grande eu sei que é um adjetivo. Mas o homem grande é uma coisa. O grande homem não é outra. Mesmo adjetivo. Lugar de colocação já muda completamente o sentido. Então, olha só que interessante a gente pensar sobre isso. E isso tudo vocês podem trabalhar nos módulos 1, 2 e 3, a depender do conteúdo. Ah, professora, mas é muito difícil trabalhar com isso. Se a gente pensar, as apostilas e os livros didáticos, em grande parte, já estão seguindo essa metodologia. Então, é interessante tanto para vocês entenderem por que são feitas as atividades dessa maneira, e também, se vocês tiverem que produzir um projeto, algum material paradidático, alguma coisa, sei lá, um projeto de extensão, né? Se vocês estiverem participando da faculdade, vocês vão ter esse aporte teórico para auxiliar vocês, né? Então, olha só que interessante. Segundo Dolce Neuli, o que você tem? Né? A gente viu lá que tem a apresentação de situação, produção inicial, os módulos e a produção final. O que você tem na apresentação da situação? Você pode considerar, né? A mobilização desses conhecimentos prévios sobre o tema, contextualização, situação de produção, para quê, para quem, como dizem, onde será exposto o texto, leitura dos textos de referência, gêneros que serão propostos e proposta de produção inicial. É aquilo mais ou menos que a gente pensou quando a gente falou do patinho feio, né? A produção inicial, né? Mapear o conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero textual, oral ou escrito, né? Listas de controle, o que saiu, anotar, né? Serve de parâmetro avaliativo para o acompanhamento processual durante os módulos até chegar à produção final. Porque aí lá na produção final, você volta e vê se você trabalhou com hipóteses, né? Quais hipóteses foram confirmadas, quais foram refutadas, por que será, né? E define também, né, os conteúdos sobre o gênero e seu trabalho na SD, que é na sequência didática, né, linguísticos e enunciativos. Então, a gente sempre pensa no conteúdo linguístico da língua, né, nos elementos linguísticos e nos enunciativos. Lembrando, a enunciação é quando a gente considera o texto com o seu contexto de produção. Aí você tem os módulos 1, 2 e 3. Não necessariamente você vai ter todos os módulos, mas vai depender de como você vai organizar esse material, né? Então, o que pode ter, né, nesses módulos 1, 2 e 3? Atividade diversa com base na primeira produção, baseando
superar as dificuldades dos alunos, podem ser gramaticais, podem ser de leitura, podem ser de escrita, vai depender daquilo com que você esteja trabalhando. A exploração dos gêneros, né? Então, leitura, a comparação de trechos, né? Os textos com textos completos, mesmos gêneros, outros gêneros, reflexão sobre peculiaridades linguísticas e enunciativas, né? Será que tem? A revisão e reescrita com base nessas fichas de controles que vocês fizeram antes. Isso é uma questão muito importante da produção textual. Quando a gente pede um texto para o aluno, a gente vai pedir uma revisão e reescrita, a gente tem que dar essas oportunidades de revisão e reescrita. Então, nessa reescrita, né, eu devolvo o texto, pego o texto de volta, corrijo novamente, com os mesmos critérios utilizados da primeira vez, né? Para, de fato, esse aluno começar a dominar as técnicas de produção textual, né? Então, a gente vai pensando, quando isso acontece? Será com que frequência isso acontece em sala de aula? E aí a gente começa a entender como é que esses alunos, de repente, estão carentes de interpretação textual. Como é que os índices, né, que a gente tem visto de alfabetização estão tão aquém do esperado, né? E aí a gente vem para a produção final, que é colocar em prática tudo que a gente aprendeu, né, nos módulos. É importante retomar pontos de apresentação inicial. Lembra lá na apresentação inicial? Estão vendo que na verdade, por isso que a gente falou de sequências organizadas de maneira simples e gradual, que elas vão se tocando, essas etapas vão conversando umas com as outras, né? Então, para quê? Como forma de lembrar o contexto de produção, as marcas linguísticas e enunciativas próprias do gênero. Por quê? Porque essas condições de produção vão nortear a própria produção do texto, como o texto se apresenta, o que ele traz. Vocês imaginam, por exemplo, quando a gente falava do tempo da escravização, né? O que tinha de textos que vigoravam, né? Como tratavam os negros escravizados, como isso acontecia, né? Mas, professor, olha o que está escrito aqui. Mas naquele contexto de produção lá, naquele momento histórico, se justificava essa forma, né? E por isso que liga-se tanto a noção de contextos de produção com a própria produção dos textos, né? Mas o que os autores recomendam? O que a gente precisa pensar? Que as sequências didáticas, elas não devem ser consideradas como um manual a ser seguido passo a passo. Para o professor, a responsabilidade é efetuar escolhas segundo os diferentes níveis de seus alunos, né? Então, você tem um norte, mas não um manual que você tem que seguir passo a passo sem nenhuma fuga. Por quê? Você vai escolher de acordo com seus objetivos de ensino, de acordo com seus alunos, de acordo com o conteúdo com que você está trabalhando. Isso daqui vai funcionar mais, isso daqui eu posso deixar para depois. Essa sequência didática precisa acontecer numa aula só? Não, também não. Eu não sei quanto tempo você vai demorar, o que você vai considerar em cada uma. Uma sequência didática pode demorar 2 aulas, pode demorar 4 aulas, pode demorar 1 mês, não sei como é que vocês vão organizar. É por isso que não é um manual para ser seguido passo a passo. Professor, eu tenho que começar e terminar a sequência didática na aula? Depende. Como você está trabalhando? Que escolhas você fez? Sempre considerando o nível dos seus alunos, a etapa em que você está trabalhando, o contexto de sala de aula e os conteúdos com que vai trabalhar. Então, naquilo que a gente tinha conversado, se vocês olharem lá das páginas 165 e 166, Silvia e Marcos que organizam o que pode ser feito, no que tange mesmo ao que a gente conversou. Ó. A mobilização dos conhecimentos prévios, em que texto se trabalhou lá nessa sequência, nesse exemplo da professora aqui que foi considerado, né? Leitura de textos de referência, assistir a diferentes versões, porque estava lendo o conto do João e Maria. Então, pode assistir ao filme, pode ler outras versões, né, dos textos. Tá falando do longa-metragem, né? Podem ser feitos, né, debates, proposta de uma primeira redação, né, reescrita, né, individual.
Aí, essa produção individual, mapeia esse conhecimento prévio dos alunos, pensa no que eles assistiram, nas impressões que eles tiveram nas diversas versões do conto, né? E aí você define os conteúdos sobre o gênero a ser trabalhado na SD. Porque também, a partir dessa produção inicial, a depender dos seus objetivos, você pode identificar questões que antes não tinham sido mais evidentes, mas que precisam ser trabalhadas com mais cuidado, reveladas a partir dessa produção inicial. Então, nos módulos, reescrita textual por meio de imagens que representam esse esquema, né, do gênero, você pode trazer essas imagens também. Atividade de leitura, de reescrita de contos conhecidos, porque você está lendo conto, pode ler outros contos para pensar sobre o gênero. Trabalhar ortografia, tempos verbais, letras maiúsculas, jogos para trabalhar o uso verbal, lembretes de sala. Tem um monte de coisa com que você pode trabalhar, dependendo dos seus objetivos, né? E aí, como produção final, nesse caso, né, nesse exemplo, houve a reescrita coletiva, né? Então, a escolha de um texto que apresentava as dificuldades mais comuns no uso de marcas linguísticas observadas na produção inicial, né? Então, todo mundo vai escrever um texto só. Isso é possível também, né? Então, o objetivo dessa análise linguística, conforme as orientações dos PCN, deve favorecer a reflexão sobre a língua, imprimindo maior uso da linguagem. Quando a gente estiver falando de análise linguística, a gente está falando do trabalho de elementos linguísticos relacionados ao contexto de produção e relacionado aos sentidos do texto. Lembra que eu falei para vocês lá no início da aula? E não é só pegar um texto e ir tirando círculo e verbos, mas por que esses verbos estão sendo usados assim? Eu falei na questão dos adjetivos, né? Que sentidos ele traz? Isso é análise linguística, né? Você trabalhar com contexto de produção, com as atividades que a gente chama de epilinguísticas, com as atividades metalinguísticas, que no caso seguem essa sequência didática. Então, por isso, principalmente nos anos iniciais, que é o nosso foco aqui, as situações didáticas devem centrar-se na atividade epilinguística. Isso é, nesses contextos de produção, no que circunda o texto. Pensar sobre a língua em situações de produção e interpretação como estratégia para refletir e aprimorar o controle sobre a própria produção linguística, oral e escrita. Então, quando você começa a pensar nas condições de produção e interpretação, os seus alunos vão perceber que é isso que norteia a produção de texto. Não é simplesmente você escrever, mas sobre o quê? Em que momento? Qual vai ser o objetivo desse texto? Mas você tem para refletir a produção inicial do aluno, aí vocês vão ver que a história já tem um contexto, já tem uma sequência, mas ele precisava aprimorar algumas questões de coesão, coerência e de sequência no texto. Como é que a professora soube disso? Só a partir da produção inicial desse aluno. E aí, se a gente comparar, na reescrita coletiva, algumas questões foram reordenadas, a sequência de parágrafos, a conexão entre eles, a sequência dos acontecimentos, é o que a gente vê aí. Então, não é fácil assimilar estratégias leitoras e escritoras aos modos dos sujeitos proficientes, né? Entender a linha composicional narrativa, as estruturas de acabamento típicas do gênero, conto, e as relações que estas podem assumir na relação interacional das práticas sociais da linguagem com seu destinatário. Isso é tudo isso que a gente está falando a respeito. Não é fácil a gente pensar em, ao mesmo tempo, assimilar estratégias leitoras e escritoras, entender o texto, as estruturas, as práticas que estão envolvidas. E aí, segundo os autores, né, numa ação isolada é praticamente impossível. Se fizer isso só uma vez ou sem essa organização de várias atividades, é praticamente impossível. E aí a gente entra na função da escola, que é a função da escola tornar isso possível. Porque é na escola onde a gente formaliza e sistematiza o ensino, né? A gente aprende muita coisa nas nossas vivências, mas na escola isso é formalizado, sistematizado, organizadinho, né? Por meio de práticas didáticas mediadoras que facilitem esses feitos aí de que a gente falou.
Então, é na escola também que deve se tornar o ensino mais significativo. O que é o ensino significativo? Aquele que o aluno entenda por que ele está estudando e qual que é a aplicação disso na vida dele. E aí sim vai ser possível de ser assimilado pelo aprendiz em sua vida cotidiana, né? É essa a grande lição desse texto. E aí vocês, qual que é esse texto, né? Da Amanda Silva e da Elizabeth Marcuski, Sequência Didática para o Ensino da Escrita de Textos. Então, leiam esse texto novamente, realizem as atividades do módulo, tirem suas dúvidas, e eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Bons estudos. Tchau, tchau.